Vale a pena investir no ETF VT? Como sempre, não invista no ETF VT antes de assistir a essa análise completa. Vem comigo! Olá, investidor, tudo certo? Hoje vamos analisar um ETF bastante conhecido pelos investidores que se expõem ao mercado internacional. Ou seja, vamos conhecer um pouco mais sobre o ETF VT. O VT é um ETF administrado pela Vanguard Group e possui um portfólio de empresas listadas em bolsas globais. Como assim? Esse ETF se propõe a acompanhar o índice FTSE Global All Cap Index. Sendo assim, esse índice acompanha o retorno de empresas listadas em bolsa de países desenvolvidos e emergentes em todo o mundo. Então vem comigo entender melhor a estratégia de investimento desse ETF. Esse ETF se torna bastante popular por possuir flexibilidade e também por possuir por objetivo ter praticamente todas as empresas listadas no mundo. Isso mesmo que você ouviu, todas as empresas listadas no mundo. Vamos considerar a estratégia desse ETF, que na verdade tem um foco claro, investir no mundo inteiro. E com foco nessa estratégia, esse ETF se torna uma opção bastante atrativa para o investidor iniciante que quer se expor ao mercado internacional, mas ainda não sabe no que investir, o que ter e o que não ter na carteira propriamente e também não tem tempo ou não gosta de investir diretamente. Atualmente, o VT é composto por um conjunto de quase 10 mil empresas com ativos listados praticamente no mundo todo. Como eu comentei, esse ETF possui quase 10 mil empresas no seu portfólio, então se você está começando, já pensou como seria complicado ter que escolher 10 empresas dentre 10 mil listadas? De forma alguma é uma tarefa fácil. Agora que você já conhece a estratégia desse ETF, pode surgir a seguinte dúvida: como é que a gestão escolhe o percentual de cada empresa do portfólio? Como eu também comentei anteriormente, esse ETF possui um índice referencial e a sua gestão é passiva. Ou seja, o VT segue o indicador referencial e assim não investe em teses de investimentos pensadas e calculadas pelo gestor, mas sim segue o índice e irá replicá-lo. Eu sei que isso pode parecer um pouco teórico, um pouco confuso, mas eu vou te explicar isso na prática. A parte interessante disso é que o top 10 desse ETF apresenta nomes de peso da bolsa americana como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Berkshire. Porque dentro do top 10 temos empresas americanas ocupando majoritariamente essas posições e, além disso, a maior posição tem um percentual maior que a décima, por exemplo. Então o peso, como eu comentei anteriormente, não é igual para todas as empresas. Como é que esse ETF escolhe o percentual em cada empresa? A estratégia de alocação é baseada na representatividade da economia global das empresas negociadas em bolsa. E como os Estados Unidos detêm mais de 60% do portfólio, isso nos mostra que esse país detém maior representatividade na economia global atual. Outro ponto interessante é que se outro país começar a se sobressair na economia global, esse ETF muito provavelmente começará a ter maior exposição em empresas desse país. Outro ponto que vale a pena ser destacado é que após os Estados Unidos nós temos o Japão como segundo lugar, com um pouco mais de 6% do portfólio. E mesmo o Japão ocupando a segunda posição, o seu percentual corresponde a 10% da representatividade dos Estados Unidos. Ou seja, a representatividade das empresas americanas é extremamente alta. Logo após o Japão, nós temos Reino Unido, Canadá, França. E em sexto lugar, nós vemos a China, mesmo esta sendo a segunda maior economia do mundo atualmente. Basicamente, nessa estratégia, a gestão priorizará empresas e, consequentemente, países que possuam maior relevância em termos econômicos no mundo. Sendo assim, investindo no VT, você investirá não só em estoques globais, mas em REITs globais. Agora vamos aos fatos. O que os indicadores e métricas nos dizem em termos quantitativos de rentabilidade do VT? Analisando a performance do VT com ETFs como VOO, QQQ e SCHD, se torna perceptível que mesmo tendo um top 10 ocupado pelas empresas mais importantes do mundo atualmente, esse ETF não supera o VOO, que é um ETF que replica o S&P 500, nem o QQQ, que é um ETF que replica Nasdaq, nem o SCHD, que é um ETF que possui por intuito investir em empresas focadas em dividendos. Essa dinâmica é interessante, pois destaca que o VT exibe uma volatilidade maior, justamente por investir com ampla diversificação. O fator diversificação acaba se tornando interessante para aquele investidor que queria investir, por exemplo, no mercado chinês, mas não sente a devida confiança nos dados divulgados ou até mesmo em como investir. Como, por exemplo, qual corretor abrir conta para negociar em ativos listados na China. E como vimos, não só na China, mas na Europa, na Ásia, basicamente no mundo todo. Agora, falando de outros aspectos cruciais na análise do VT, sua taxa de administração é de 0,07, uma taxa bastante baixa quando comparado com a maioria dos ETFs e oferecendo um yield acima de 2%. Como esse ETF é negociado na Bolsa Americana, os pagamentos de dividendos ocorrem em dólar, são dividendos em dólar. No entanto, é importante destacar que o histórico de dividendos mostra variabilidade de aumento de dividendos durante 2020.
O VT é um ETF que se destaca aos investidores que desejam exposição em empresas globais sem a necessidade de fazer o devido stock picking. Perceba que se os Estados Unidos e suas respectivas empresas começarem a dar sinais de baixa competitividade e outras empresas de outros países começarem a se sobressaírem, essas empresas, no caso desses novos países que estão indo bem economicamente, começarão a ocupar de forma mais notável o portfólio do VT. Isso é importante porque se você trabalha muito, se você tem uma ocupação que não está ligado com o mercado financeiro, muito provavelmente você não vai acompanhar essas mudanças econômicas. Mas esse ETF vai acompanhar essas mudanças por você. É fato que o histórico de dividendos apresenta algumas irregularidades, mas a proposta geral do VT como um veículo de investimento para o investidor que busca exposição global ainda pode ser uma alternativa dependendo do seu perfil. Lembrando que o VT acaba sendo um ETF que é estratégico para um perfil focado aqui em diversificação, que quer ter exposição global, não apenas americana, e que também não se preocupa tanto com performance, porque quando nós analisamos com o S&P 500, por exemplo, o VT acaba não sendo superior ao S&P 500. Chegamos ao final de mais um vídeo, investidores, e antes de encerrar eu quero saber, você investe no VT ou já considerou ter esse ETF na carteira? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de conferir o link na descrição do vídeo para entender melhor minha consultoria. Ela pode te fazer ganhar dividendos em dólar com segurança. Aí, se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like maroto e também não deixa de se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo nos próximos vídeos.